do que a gente escuta dos clubes, das fontes, dos envolvidos nessa história. O Santos segue muito otimista. Eu fiquei curioso para saber a reação do Neymar após a eliminação, porque o Neymar sempre esteve em finais com o Santos, estaduais, né? Não esteve nessa. Talvez o Neymar repensasse um pouco a companhia, talvez não tivesse gostado do mistério que foi feito. Mas assim, não, o Neymar segue motivado, está muito feliz de ir para a seleção. O Santos tem a expectativa de fazer um jogo treino, um amistoso contra o Curitiba, domingo no Couto Pereira, para se preparar para o Brasileirão. Foi conversar com o Neymar não tem condição de jogo, até porque está se preparando para a seleção, mas ele se colocou à disposição para ir para Curitiba, para ser uma atração, para que o público de Curitiba, os santistas de lá, queiram comprar o ingresso, para facilitar esse evento. Então, assim, são atitudes tanto do Neymar quanto do pai dele, que a gente vai falar mais sobre reforma e tudo mais, que mostram que não me parece ser um projeto curto do Neymar no Santos. É isso que o Santos entende. O primeiro objetivo era colocar o Neymar de novo em ritmo de jogo e colocar o Neymar de volta na seleção. Esses dois primeiros objetivos foram cumpridos. Na volta da FIFA, eu imagino que esse tipo de conversa de renovação se encaminhe, avance. Mas são muitas variáveis. Então tem a ver com a formação do elenco para o Campeonato Brasileiro, tem a ver em como o Neymar vai se sentir na seleção, porque numa dessas o Neymar não joga, as coisas dão errado e o Neymar perde um pouco dessa vontade toda de estar na seleção. Vamos ver como o público reage com ele, como a seleção enfrenta essa Argentina. Enfim, tem muita coisa. Pode ser que um clube europeu queira o Neymar e aí a coisa muda no meio do caminho. Mas o Santos está otimista, existe um projeto desenhado para que ele continue e as atitudes de todas as partes mostram que a tendência é que esse contrato seja renovado. Então, o Santos tentando se estruturar, o Santos mais firme comercialmente, com mais dinheiro, com mais investimento para convencer o Neymar. Mas é uma coisa que está muito embrionária, muito mais na torcida da direção, muita coisa meio no ar do que uma conversa de fato, uma proposta feita. Eu acredito que depois desses jogos da seleção, esse noticiário vai aumentar e esquentar e a gente vai falar muito sobre isso. Eu ia entrar justamente nessa questão assim, meio de brasileiro para frente, que a gente vai tentar entender mais ou menos em que pé vai estar essa situação de renovação. Hoje eu acho que sequer tem uma conversa oficial por parte de clube e Neymar. Eu acho que existe no contrato uma cláusula de renovação já engatilhada caso ele tenha esse interesse, lógico, mas o debate, a situação mais alinhada vai acontecer um pouco mais para frente. Mas dando um pouco de opinião aqui também, apesar do Monced já ter dado as apurações dele em relação a ainda tá um pouco frio e mais para frente está esquentando, a impressão realmente que passa em questão de clima e atitudes internas por parte da diretoria é de tentar essa renovação e fazer acontecer sim. Todo mundo tem entendimento da causa Neymar, do efeito que causou, de tudo que chegou desde que o Neymar chegou junto, né? Além da questão de ter encaixado o time, obviamente, mas questão de patrocinadores, questão das reformas que estão acontecendo em parceria com o Neymar Pai, que está em parceria com o Instituto Neymar. Então, tudo isso envolve uma coisa muito maior e essa renovação também faz parte disso. Mas todo esse clima dá essas indicações de que existe essa possibilidade, a diretoria realmente vai fazer essa força para acontecer. Mas isso vai esquentar um pouquinho mais para frente. Mas eu queria muito saber o que vocês achavam. E agora 78% diz que sim. Será que influenciamos no site? Mas vamos lá. Eu vou ler alguns comentários, o pessoal está comentando bastante coisa aqui. Deixa eu só fechar minha votação para eu conseguir ler tudo. Ah lá, ó, começaram aqui, ó. Querem saber. A gente acabou de falar, o Gustavo Henrique falou assim: ó, informações sobre os amistosos contra o Curitiba. O site acabou de falar sobre isso, e isso está previsto para acontecer realmente. Neymar estaria à disposição para estar dentro, não dentro de campo, mas junto com o elenco nessa possibilidade de amistoso. Bruno Elias está perguntando aqui, ó, qual a contratação seria ideal para o time no decorrer do ano? Boa tarde aos dois. Fica aí, Bruno, vamos falar disso aí ao longo da live. O que mais que tem por aqui? E ó, o Alex já está prevendo a posição do Santos na tabela do Brasileirão. Já falou aqui, ó, Santos no meio da tabela do Brasileirão. Ele já acha que a gente não vai conseguir tanta coisa mesmo diante da gente quase ter chegado na final do Paulista, meu amigo. Que isso? Mais otimismo aí do lado daí, vamos lá. O que mais perguntaram aqui? Estão reclamando do Léo Godoy, o Luiz Guilherme tá enchendo o saco do Léo Godoy aqui. Estão perguntando do Thiago Maia. Vamos para o próximo assunto, então, ó, mas vamos antes rapidamente fazer essa avaliação do Campeonato Paulista junto com o pessoal, e eu acho que eles têm opiniões fortes sobre isso. A gente viu um Campeonato Paulista, no site, um início muito fraco, justamente por esses ajustes do Caixinha, esses testes que rolaram aí ao longo da temporada, principalmente antes da chegada do Neymar. Então ele não tinha esse time ideal e muitas trocas aconteceram, e consequentemente, apesar dos gols do Guilherme,
ainda assim com resultados muito frágeis. E a partir da chegada do Neymar, eu acho que a coisa se estrutura mais, ele encontra esse time ideal, e aí já na sequência tem praticamente esses 3 jogos de obrigação de vencer para, consequentemente, conseguir essa classificação. Eu queria entender da tua parte, da parte do chat, eu vou falar um pouquinho também, sobre quem, no final dessa história, acabou ganhando mais moral com a torcida e quem você acha que acabou mais embaixo, assim, que pode, inclusive, até perder a titularidade, de repente. Cara, é impressionante como tudo mudou, né, em pouco tempo de Campeonato Paulista. E eu tento falar isso, né, nas minhas redes, quando o pessoal me pergunta sobre essa questão da expectativa exagerada. Claro, pô, você traz o Neymar, você espera que o Santos seja campeão. É o tipo de coisa que o Neymar te propicia, de expectativa, de vontade. Você viu o Neymar ganhando tudo, é um cara vencedor na carreira. Mas se a gente parar para analisar o começo do Campeonato Paulista, o Santos tinha Lucas Braga titular, o Wendel titular, o Léo Godoy logo foi titular, o João Basso titular, o Rainer titular. Esses caras mal estão no clube hoje, a maioria já saiu. Em 1 ou 2 meses, o Santos construiu um novo elenco que fez o torcedor que estava desanimado ali no começo vislumbrar um título. Então, pô, foram 11 reforços. Eu lembro que nas primeiras notícias que a gente deu lá no começo do ano, o Gabi, o Santos quer reforços pontuais, quer 5 ou 6. O Santos contratou 11, o Santos fez investimentos grandes. Então, acho que, naturalmente, essa expectativa subiu. Então, eu vejo a galera falando, pô, o Santos no meio de tabela do Campeonato Brasileiro. Se não fosse todas essas, se não fossem todas essas movimentações recentes de Neymar, eu teria certeza que a maioria do torcedor do Santista assinaria ser 10º do Campeonato Brasileiro. Mas chegaram jogadores importantes, essa movimentação foi tão grande que hoje o Santos fala, pô, no mínimo Libertadores, a gente pode ganhar a Copa do Brasil. Eu acho que o Santos em pouco tempo mudou a mentalidade com a chegada do Caixinha, com a chegada do Pedro Martins e principalmente pós-Neymar. Então acho que o Santos criou um novo elenco muito rápido com jogadores que, como o Caixinha fala, chegaram com muita qualidade, muita esperança, mas com ritmos completamente diferentes. Então o Tassiano joga contra o Corinthians porque está com muito mais tempo de treino, porque fez pré-temporada, enquanto o Roleiser, por exemplo, não estava jogando no Benfica. Então essa intertemporada, esse período até a estreia do Brasileiro vai ser muito importante para que todos estejam no mesmo ritmo físico e aí a decisão seja técnica. Então acho que por uma decisão técnica, o Roleiser é titular. Ele não foi contra o Corinthians por uma questão física. Então acho que essas coisas mudaram muito. Mas respondendo a tua pergunta de forma mais direta, eu acho que teve 2 grandes novidades no Campeonato Paulista. O Gil, que não era para ser novidade, mas virou, porque o Caixinha escanteou ele, depois trouxe de volta, e o Gil termina o Campeonato Paulista como capitão do Santos. E principalmente o Gabriel Tempo, que se eu tiver que votar nessas listas de melhores jogadores, de revelação, eu coloco o Tempo como revelação. Porque é um jogador que disputou a Copinha sem muito alarde e o Santos encontra um bom meio-campista. É um cara que, na minha opinião, foi o melhor jogador contra o Corinthians. E falar de jogadores que decepcionaram é muito mais fácil. A lista é longa, né? Acho que o João Basso decepcionou, o Lua Pérez decepcionou, o Léo Godoy decepcionou, o Diego Pituca, Rincon, o próprio Guilherme superou a expectativa dele e depois terminou o Campeonato Paulista mal. Então, o Santos pode ter esse tempo para treino, mas também para reavaliar seu elenco. Acho que agora a visão do clube vai ser mais clara sobre as necessidades, né? O Santos entendeu que estava suficiente para o Campeonato Paulista, mas o Campeonato Brasileiro é outra pegada. Eu acho que o Santos vai aproveitar esse tempo para ter a convicção, a certeza de quais são as necessidades do elenco.